Você já sentiu que leu vários livros, mas que não lembra de nada do que eles estão falando? Ou de que você não sabe conceitos simples, ou de que aquela leitura não teve a transformação que você imaginava? Isso acontece porque você está lendo de forma errada. E aqui eu vou te ensinar como que eu leio e faço para absorver muito mais conhecimento. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda. Meu nome é Laura Cambraia, sou especialista em negócios com propósito e aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E com toda certeza, a leitura é o melhor e maior hábito que eu inseri na minha vida para uma mudança realmente. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, sobre os 7 hábitos que mais transformaram a minha vida, e a leitura com certeza faz parte desses hábitos. Só que antes de eu te explicar como que eu faço essa leitura, eu quero te explicar o porquê que você não consegue lembrar dos conceitos ou das coisas que você leu. Primeiro, você precisa entender que o processo de aprendizado no nosso cérebro, ele acontece quando o nosso cérebro ele tem muitas vezes contato com a mesma coisa. Então, quando você está lá na escola, por exemplo, talvez você tenha sido um aluno que achava que você tinha simplesmente que decorar a matéria para você passar na prova e aí você fazia tudo meio que pelas coxas. Só que se você parar para observar, faz muito sentido o processo de aprendizado, porque primeiro você é exposto a um novo conceito, aí você é testado nesse conceito, você faz ali exercícios para casa, passa por processos de correção, para depois você ir para a prova. Justamente porque é nessa etapa de contato com o conhecimento que você transforma conhecimento em sabedoria. Inclusive em Provérbios fala sobre isso, não vou saber o capítulo nem o versículo, mas eu sei que fala que a gente precisa transformar conhecimento em sabedoria. Porque se você tem só o conhecimento é só poder em potencial. Ele só vai se tornar de fato um diferencial na sua vida quando você aplica. E aí para você aplicar, quando você aplica que se torna sabedoria. Então você precisa ter esse contato com a leitura e até por isso que eu desenvolvi uma forma de absorver melhor os conhecimentos. Quando eu era mais nova, que eu estava na escola, eu tomei bomba e eu tomei recuperação em história. E aí todo mundo sabe que história é uma matéria que a gente tem que ler muito e, sinceramente, eu tenho muita dificuldade só de ouvir, só de ler. Eu preciso de ter mais conexão. E aí eu percebi, na verdade eu descobri, ficando mais velha, que isso é normal, porque o nosso cérebro, ele absorve algo quando ele cria sinapses, que são conexões neurais sobre aquele assunto. Então, quando eu tomei a recuperação em história, eu precisava ler e eu precisava lembrar daquilo. E para mim era uma matéria muito difícil, porque eram muitos detalhes. Então, além de eu escutar tudo que o professor falava, eu escrevia tudo que o professor falava. Quando eu chegava em casa, eu lia o livro, riscando, grifando e escrevendo tudo que eu estava aprendendo. Com isso, eu comecei a tirar só 10 em história. Assim, virou a minha melhor nota e a minha melhor matéria depois disso. Nesse processo, eu aprendi como que eu aprendia, como que fazia para eu aprender e trouxe isso para os conceitos dos livros. Quando eu comecei a ler, a primeira coisa que eu fiz foi, obviamente, usar um marca-texto. Então, aqui eu já vou começar a trazer para você como que eu faço essa leitura, que é uma leitura ativa, que é uma leitura onde você interage com o texto. Então, primeiro de tudo, é você ter um marca-texto para você grifar as coisas importantes. Aí vamos desmistificar algumas crenças aqui, por quê? Primeiro, as pessoas acham que elas precisam ler um livro correndo. E na verdade, você precisa ler um livro para você aprender. Então não importa quantas vezes você leia a mesma parte até você entender, porque aquilo ali não é uma corrida, você não está disputando com ninguém, você está simplesmente lendo para você aprender aquele conceito. Então, esse é o primeiro mito. E o segundo mito é, algumas pessoas ficam assim, não vou grifar tudo porque é muita coisa.
Amada, grife tudo. O que tem ser muita coisa? O livro é seu, você faz o que você quiser. Se você quiser grifar o livro inteiro, você grifa. E a grande verdade é que quanto mais você vai lendo, quanto mais você vai ganhando repertório e expandindo a sua mente, você vai tendo mais conhecimento. Consequentemente, os próximos livros você vai grifando cada vez menos. E eu observo muito isso nas minhas leituras. Eu tô lendo um livro, eu até tô com ele aqui para poder exemplificar, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E ele é um livro que fala sobre neurociência, subconsciente, mentalidade, um pouco de física quântica. E esses assuntos eu já li outros livros que também trazem esses conceitos. Então esse livro, lógico, tem partes que eu grifo muita coisa, mas tem muita coisa que eu também já vi. Então eu não sinto que aquilo é uma novidade, eu não sinto que tem a necessidade de grifar. O grifar é para você conseguir memorizar mais, porque é uma forma de interação com o texto. Então comecei tendo um marca-texto, simplesmente, e comecei lendo alguns livros. Depois de um tempo, eu comecei a sentir falta de conseguir identificar melhor as informações. E aí eu fui apresentada a um método de usar mais de uma cor de marca-texto. E aí eu até vou apresentar aqui quais as cores que eu utilizo hoje em dia, mas eu vou começar com os dois primeiros, que foi esses dois. Então os meus livros, eles são todos marcados de rosa, com os meus insights. E esse marca-texto aqui... Opa! Deixei cair. Esse marca-texto aqui, eu comecei a marcar o que era de ação. O que eu tinha que fazer de ação. Na verdade, nem é esse aqui, ó, é o azul. Eu comecei a colocar o que eu tinha que agir, ou seja, o que dava para simplesmente eu chegar e colocar ali na minha agenda, colocar na minha to-do, ou começar a internalizar aquele comportamento. Então eu comecei a marcar com essas duas cores, principalmente porque eu dou aula, eu dou mentoria, eu dou palestras, então ficava mais fácil de encontrar informação no livro quando eu estava buscando, que eu inclusive não empresto livros justamente por isso, porque eu uso os meus livros o tempo todo. Então dessa forma eu conseguia diferenciar melhor. E aí, com o tempo, eu fui adotando as outras cores que tinham me sido propostas. Me propuseram 4 cores. Quando eu vi essas 4 cores, inicialmente eu achei muito confuso, por isso que eu comecei só com 2. Mas depois eu vi que era importante, que eu já estava conseguindo discernir quais informações eu grifaria de cada cor. Então hoje eu uso 4 cores no meu livro. O rosa é para insights de forma geral. O azul continua sendo ações, então coisas que eu consigo colocar na minha agenda, na minha to-do. O amarelo começou a ser referências bibliográficas, dados, pesquisas, justamente por essa questão de dar aula. E o verde água entrou sendo super insight. Então, sabe quando você tá lendo um capítulo inteiro e aí você lê uma frase e você fala, meu Deus do céu, isso aqui resume toda a ideia, todo o tema central desse capítulo? Pois é nessa cor aqui que eu marco. Eu recomendo, se você tá começando agora, que você comece apenas com um marca-texto. Um marca-texto e um lápis, que eu também uso a lapiseira e eu vou falar pra que eu uso ela. Só isso aqui já vai ser suficiente. Com o tempo você vai adicionando as outras cores, que eu tenho certeza que você vai conseguir absorver melhor o texto. E aí, para que eu uso a lapiseira? A lapiseira eu uso tanto para poder acompanhar, então é como se eu estivesse encostando no texto, não é uma leitura que eu simplesmente estou passando o olho, mas sim que eu estou acompanhando, quase que materializando aquelas palavras ali, tocando nas palavras literalmente. E tem algumas palavras que eu não sei muito bem o significado, que assim, super daria pra absorver pelo contexto, mas como o meu objetivo é aprender, eu vou lá, paro, busco o que significa aquela palavra, escrevo, às vezes
tem alguns trechos que eu lembro de uma frase ou que eu lembro de algum conceito de outro livro, então eu anoto. Se tem, por exemplo, nesse livro aqui mesmo, tem várias vezes que o autor menciona outros autores e outros livros, então eu vou lá e circulo com a lapiseira. Então a lapiseira é literalmente para eu ir fazendo complementos no texto. Eu acabo sempre escrevendo alguma coisa, deixa eu ver, aqui ó, por exemplo. Vai dar pra ver, será? Tá vendo, ó? Então eu sempre vou escrevendo coisas, sempre não, mas quando eu acho necessário eu vou escrevendo essas coisas. E tem alguns momentos também que às vezes eu acho aquele insight importante, mas ele não é um insight assim, nossa, extraordinário, é só um conceito que eu achei interessante, e aí eu não quero marcar com marca-texto, eu também marco com a lapiseira, mas isso é firula da minha cabeça. Então, quando eu comecei a interagir com o texto, a me questionar sobre o texto, a pensar de forma consciente sobre o texto, não simplesmente ler e esperar que aquilo entre na minha cabeça, quando eu comecei de fato a separar as informações, eu comecei a expandir muito a minha mente, a minha forma de aprendizado e, consequentemente, o tanto que eu lembro das coisas que eu leio. Tanto que se você algum dia se tornar minha aluna ou meu aluno ou meu mentorado, mentorada, você vai ver que eu sempre menciono algum livro, algum texto que eu li justamente por essa interação. E hoje eu ainda faço uma coisa além, que é uma coisa que eu comecei a fazer no final de 2024, que é o resumo de tudo que eu grifei no livro. Então, eu tô lendo, por exemplo, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, mas eu acabei de finalizar o Essencialismo. Então, pela manhã, na minha rotina da manhã, eu leio Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, aí eu vou treinar, volto, tomo banho e continuo fazendo o resumo do Essencialismo. E aí é muito bom, porque aí eu pego o mesmo conhecimento que eu já estava lendo e vou reforçando e vou reformulando. E aí esse resumo eu faço no computador, eu tenho um template. Vou mostrar aqui para vocês como é que é meu template de estudos. E lá eu até separo por bolinhas de acordo com as cores que eu utilizo no livro, porque isso me faz achar também de forma mais fácil a informação. E também, no final, quando eu termino o resumo, eu mando para o ChatGPT e peço para ele me fazer 5 perguntas a respeito do livro. Porque isso estimula que eu crie um raciocínio lógico sobre aquele livro e, consequentemente, também aprenda mais. Outra coisa também que me ajuda muito a absorver melhor todos os conceitos e conhecimentos que eu leio é justamente colocar em prática. Então não é só simplesmente ler, eu vou lá e coloco em prática, seja em prática em uma ação, seja usando em uma aula, seja usando em um conteúdo. Tudo isso faz com que meu cérebro vá criando cada vez mais sinapses sobre aquele conhecimento e aquele conhecimento vá se tornando uma sabedoria. E aí, agora que você viu esse vídeo todo, quero saber se fez sentido para vocês essas técnicas, se você já utiliza alguma técnica de estudos e se você tem dificuldade de memorizar. Não deixe de me responder e, claro, não deixe também aqui de se inscrever no canal, que toda semana eu vou estar postando um vídeo novo e se você estiver gostando é muito importante para mim saber que você está recebendo conteúdo.